Se você possui volume de produção, grandes volumes de produção, essa ferramenta vai ser muito útil para você. Vai ter que cumprir alguns passos, mas quando chegar lá, você vai ter grandes ganhos com a ferramenta carta de controle. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, o nosso roteiro hoje, para falar da ferramenta carta de controle, eu queria dar um pouco, como sempre, dar um pouco do contexto, falar um pouquinho de uma coisa chamada CEP. A gente já vai falar isso, vai ser importante para a gente contextualizar a carta de controle. Vamos trazer algumas definições de definir o que é uma carta de controle para depois mostrar o que significa implantar uma carta de controle. Vamos falar da relação que tem com o gráfico sequencial, histograma. Existe uma relação muito grande de afinidade, a gente vai mostrar essa relação para chegar na carta de controle. Ponto muito, mas muito importante, a maioria das ferramentas que a gente fala aqui, você pode começar a utilizar desde já. A carta de controle vai ter um pré-requisito, o processo vai ter que merecer a carta de controle. Nós vamos explicar direitinho isso. E como sempre, comentários gerais, tentando antecipar algumas questões, alguns pontos que eu não consegui abordar durante a apresentação. Vamos lá, primeiro assim, ó, em termos de contexto, a gente fala a ferramenta da qualidade, uma das 7 ferramentas do controle de qualidade, é a carta de controle. Porém, a carta de controle ela é usada quando eu começo a utilizar o controle estatístico de processo, para ter os ganhos do controle estatístico de processo. Traz um pouquinho de conceito de estatística pesado ali, mas ele te traz um ganho violento que vale a pena superar esse conhecimento que você vai ter que adquirir. Vamos falar. Agora, a carta de controle, aqui tem uma curiosidade. O gráfico de Shewhart, né? Para quem tem ouvido aqui falar sobre dentro do canal, o PDCA foi cunhado pelo Shewhart, né? Walter Shewhart, em 1920. Ele era um estatístico, como o Deming, Juran, que eram aprendizes dele, e a carta de controle também foi dentro do escopo dele de aplicar controle estatístico ou estatística dentro de grandes indústrias, de grandes volumes, e ele criou a carta de controle também. Uma das ferramentas gráficas, o CEP tem muito mais que isso, mas é a principal ferramenta, vamos falar assim, utilizada para o monitoramento de um processo. Então, o que a gente vai falar é carta de controle, que é uma ferramenta dentro do CEP, controle estatístico do processo. A carta de controle se aplica principalmente ou exclusivamente para processos produtivos com altos volumes de produção. Altos volumes, eu estou me referindo a centenas, às vezes até milhares de peças por hora, né? Ou volumes ou custos de produção também alto, né? Quando eu tenho que fazer testes, né, do produto, de resistência, tem que medir e é destrutivo. Então, quanto mais eu puder fazer estatisticamente, por amostragem, menor custo eu tenho. E onde fica difícil de fazer 100% de controle de todo o item que eu produzo, pelo volume que tem. E uma característica que eu vou enfatizar muito, até porque se eu tiver tempo eu conto uma historinha, uma experiência que eu tive com o CEP, a carta de controle não é uma ferramenta para qualquer processo. O processo que ele vai ter que merecer esse CEP. E ele tem 2 condições para o processo alcançar, vocês vão entender, parece meio estranho, mas vocês vão entender. Ele tem que atender 2 condições mínimas para você poder pensar e usar controle estatístico ou carta de controle. As 2 condições são, ele tem que estar sob controle, isso quem assiste meus vídeos, eu já falei diversas vezes o que é estar sob controle, mas eu vou enfatizar nesse nosso bate-papo. E segunda condição, que eu não falei em acho que praticamente nenhum vídeo nosso aqui, é que ele tem que ser capaz de atender a demanda que o cliente está exigindo. Isso então, 2 condições, eu vou mostrar claramente, eu não vou me preocupar muito com o conceito estatístico do CEP, da carta de controle. Vou me preocupar mais de passar uma ideia, poxa, quando que eu posso usar? Então eu vou passar de uma forma também para que vocês não caiam no mesmo erro que eu, de querer aplicar a carta de controle em qualquer processo. Não dá certo. Tá, então vamos lá. As vantagens que tem, eu acho que eu vou repetir essas vantagens no final, mas eu vou falar assim, olha, avaliação através de amostras periódicas, então eu estou produzindo com altos volumes, depois de implantar a carta de controle, eu posso me dar o luxo de tirar amostras da produção, assim, a cada 15 minutos, a cada meia hora, vai depender do cálculo que for feito, e tirar conclusões sobre aquelas peças que eu não tirei, que eu não amostrei, né? Tá? Segundo,
redução dos custos de medição, já vou medir menos. E outra questão que, se eu medindo menos, eu também, se for ensaios destrutivos de resistência mecânica, resistência elétrica, o que for, eu posso também reduzir essas peças perdidas. Que eu teria que fazer teste 100% é impossível, né? Tá? Outro ponto importante, isso eu vou mostrar. A carta de controle vai te ajudar não só quando tiver uma peça defeituosa, tomar ação, mas ela vai te dar um recurso que é você se antecipar antes que a peça saia defeituosa. Isso é muito legal, eu vou mostrar isso ao final, quando a gente entender o que é carta de controle. Outro ponto importante, que é o controle visual do operador. O operador não se limita a produzir e alguém medir e avaliar. Ele vai usar essa carta de controle, vai ficar na frente dele, na máquina dele, e ele vai ter que aprender a utilizar essa carta de controle. E por último, que você vender um produto que tem uma sistemática de controle estatístico usando carta de controle, você mostrar para um cliente que você garante a qualidade do teu produto, é um ganho comercial também. Não só esse, né, mas dos ganhos que eu gostaria de destacar, né? Vamos lá. Essa figura eu tenho em diversos vídeos, eu utilizo ela. Eu apresentei ela com calma nesse vídeo, a trajetória de um gestor de sucesso. Eu vou colocar o link aqui na nossa descrição e aqui no card nosso também. Mas ela mostra basicamente assim, olha, quais os estágios que um processo ou que um gestor pode estar, né, ao longo de sua evolução como gestor de sucesso. Então, eu vou falar rapidamente assim, ó, estágio 1 é quando eu gerencio um processo sem indicador. Eu gerencio, eu separo peça defeituosa, mas eu não tenho noção de quantas peças eu separei defeituosas ou coisa assim. O estágio 2 é quando eu começo a medir. Tem um indicador que me mostra quanto tem, por exemplo, de perda ou aqui entrega fora do prazo, seja qual for o indicador, né? O estágio 3, o estágio 2 eu começo a medir, mas eu não tenho controle sobre o processo. Lembra? Primeira condição, o processo tem que estar sob controle estatístico. O que é controle estatístico? Eu não consigo prever o próximo ponto estando nesse estágio 2. Ele pode tanto baixar, tanto subir, sem eu saber por que aconteceu isso. Eu não domino o meu processo. O estágio 3 é quando eu giro o PDCA aqui, começo a descobrir as causas, começo a enjalar as causas e consigo estabilizar o processo. Eu consigo ter previsibilidade sobre os processos, eu consigo ter o processo sob controle. Então, vou parar por aqui. O estágio 4 é quando eu consigo promover melhorias grandes, mas vamos parar nesse estágio aqui. Ó. O que é merecer a carta de controle? O que é estar sob controle? Então, vamos explorar isso aqui. Vamos pegar um gráfico aqui que eu utilizei. Para quem assistiu o meu último vídeo antes desse, falando de histograma, eu comecei lá no gráfico sequencial e mostrei o que é histograma. Eu vou passar rapidamente aqui. Então, um gráfico sequencial é um gráfico que mostra um indicador. Pode ser, no caso agora da carta de controle, é uma medição, né? Não é um indicador gerencial, é uma medição do operador da máquina que vai acompanhando em que nível que está esse processo. Bom, como é que eu sei se esse processo está sob controle ou não? Primeiro, eu falo muito assim, ó, quando eu tenho um gráfico maluco desse, eu não preciso fazer nenhuma análise mais profunda para falar, ele está sob controle. Ele vinha numa média que, de repente, ele está fora de controle, desculpa. Tá? Agora, vai chegar uma hora que eu vou ter um gráfico como esse, que eu não percebo picos tão exacerbados ou também variações bruscas da média, nenhuma variação assim que fala assim, ó, está fora de controle. Mas eu também não tenho certeza se está sob controle. Então, uma outra ferramenta da qualidade muito útil para avaliar se o processo está sob controle ou não é o que a gente apresentou no último vídeo, que é o histograma. Aqui eu fiz uma brincadeira, né? Mas o histograma é como se eu pegasse essa mesma amostragem, esses mesmos dados que eu estou vendo em forma de gráfico sequencial, virasse ele rapidamente, tá? E esses pontos aqui encara como se fossem umas bolinhas que vão cair exatamente na vertical. Eu vou tirar as minhas aqui, eles caem na vertical e vão ter um formato. Ele pode ter uma concentração maior no meio e para cada lado ele vai diminuindo essa frequência. Ou seja, eu tenho muito item, muita bolinha, muito ponto do gráfico caindo perto de 15, 16 e conforme eu vou me distanciando para a esquerda ou para a direita, eu tenho menor frequência, né?
Então, isso lá no gráfico de histograma, eu falei assim, olha, quando esse histograma, ele tiver um perfil parecendo uma boca de sino, para quem já conhece um pouco o assunto, parecendo uma curva normal, ou seja, significa o meu processo, máquina, método, mão de obra e matéria-prima, estão tendo variações, mas estão sob controle. Todo o processo vai ter variação, mesmo estando sob controle. Agora, o que acontece é que quando eu administro bem matéria-prima, vem variando, mas dentro de uma faixa aceitável, mão de obra, um operador diferente do outro opera de forma similar, não exatamente igual, mas similar, tudo. Eu quero avaliar se está sob normal, eu vou avaliar quando eu tiver uma curva em forma de boca de sino. Eu não vou entrar aqui, não é nosso objetivo, mas além de uma forma de boca de sino, eu tenho testes estatísticos para ver a aderência a uma curva normal, para ver o quanto que meu processo está sob controle, né? E quando eu avaliar que o processo está sob controle, está dentro de uma distribuição normal, né, que com essa cara de boca de sino aqui, eu vou poder calcular, e aí só assim eu vou poder calcular. Aqui está um erro grande que até alguns autores, algumas orientações que dão para implantar o CEP, passam por cima disso. Mas quando eu tiver certeza que está sobre uma distribuição normal, eu vou poder calcular a média. A média eu poderia calcular até para qualquer número, mas eu vou poder calcular por que está sobre uma distribuição normal mais uma dimensão, que são desvios padrões. Desvio padrão é uma medição estatística, tá? Que quando eu tenho na curva normal, aí é estatística, eu vou falar, mas não quero entrar, não é importante para esse nosso vídeo. Quando eu tenho um desvio padrão para a direita da média e um para a esquerda, então eu pego aqui a maior parte das bolinhas, tá vendo? O processo acerta muito mais nesse meio aqui, um desvio padrão para lá e outro para cá. Entre mais ou menos um desvio padrão, eu tenho, por cálculo estatístico, eu tenho 68% de acerto do meu processo. O resto, para os 100%, está tudo fora disso. Então, esse desvio padrão, quando eu tenho, em vez de um para lá e para cá, eu tenho 2 desvios para a esquerda e 2 desvios para a direita, eu tenho entre 4 desvios padrões, eu tenho 95% de acerto do meu processo. Então, se isso for uma dimensão que vai de 10 a 21, né, de 5 a 25 aqui, entre 12, mais ou menos aqui, tá, e 19, eu vou ter 95% das peças que eu fiz nessa faixa. E quando eu tenho mais 3 desvios para a esquerda e mais 3 para a direita, ou seja, a média menos 3 desvios padrões e mais 3 desvios padrões, ou seja, que é essa distância, eu vou ter 99,7% de acerto do meu processo. 99,7% vão estar dentro desses mais ou menos 3 desvios padrões. Desvio padrão, para quem conhece um pouquinho, normalmente utiliza a letra grega sigma, né? 3 sigmas, mais ou menos 3 sigmas. Então, olha só, ao final eu vou fazer alguns comentários extras, mas para a carta de controle, quando eu tenho um processo que acerta, e eu sei que ele acerta naqueles números que eu estou falando, ele está sob controle. Lembra? A primeira condição para aplicar a carta de controle está sob controle, e o segundo, ser capaz. Nós estamos verificando se ele está sob controle. Então, se você chegar a um processo desse, montar um histograma, fazer um teste de aderência, né, aí tem que conhecer um pouco mais ali e falar, poxa, isso é uma distribuição normal? Isso é uma curva de sino quase perfeita? Eu posso calcular esses indicadores, então, esses números da distribuição normal. Agora, então tá. Então, está sob controle o processo. O que é ser capaz? Então, vamos voltar aqui, voltar para um gráfico sequencial. A carta de controle vai ser um gráfico sequencial, mas com uma característica especial. E colocar, só lembrar aqui, ó, colocar aquele histograma que está normal, e aqui eu vou colocar só mais ou menos 3 sigmas e vou falar o seguinte, olha, o teu processo tem condições de produzir, até agora eu avaliei o que eu coletei, agora eu vou falar daqui para frente e vou falar assim, olha, teu processo produz 99,7% da tua produção dentro de um limite superior de controle, que são
é a média mais 3 sigmas. Esses números eu estou falando para ilustrar, tá, gente? O curso não tem esse objetivo de ensinar como calcular ou coisa assim. Entre o limite superior de controle, que é a média mais 3 sigma, mais 3 desvio padrões, entre isso e o limite inferior de controle, que é a média menos 3 desvios padrões. Tá confuso? Volta um pedacinho, assiste de novo. Em princípio, é suficiente para a gente entender. É uma coisa nova, mas é suficiente para a gente entender. Tá, então o processo está sobre... Tá, Marcos, e o tal do capaz, o que que é? Bom, nessa hora, eu vou tirar aqui essa só para não complicar, mas esse processo que eu estou avaliando tem essa característica. Então, se eu começar a medir, produzir de novo, ele vai me aparecer um gráfico aqui, 99% dentro desse espaço. Mas, olha só, até agora eu não falei em meta. Eu estou produzindo, vamos pegar uma coisa fácil de visualizar, um diâmetro de um eixo que tem que estar com uma nominal aqui de 15 ponto alguma coisa, 15,5 alguma coisa, e variar, vamos pensar em micro aqui, uma tolerância aqui, vai estar entre 15 micron e 20 micron no máximo, e 11 micro aqui para pensar, não importa muito a medida, tá? Agora, e o meu cliente quer o quê? E essa peça para montar com outras, que tolerância que ela pode ter? Então agora é que eu vou introduzir o conceito de tolerância do produto. Então meu processo está entre o limite superior de controle com capacidade para fazer dentro disso, mas eu posso falar o seguinte, olha, a engenharia falou que meu processo tem que produzir maior que 13 e menor que 17. Então, daqui dá fácil de ver que se eu começar a produzir com isso, eu vou talvez aqui pegar 70% das peças que eu produzo, né, pensando naqueles três desvios padrões, eles vão servir, o resto vai estar tudo fora. Então, eu não vou poder apelar para fazer um controle por amostragem, eu vou ter que continuar fazendo 100% e separar as peças ruins. Aqui tem uma coisa, eu vou citar, mas é fácil assim, olha. Quando eu tenho essa 17 menos 13 sobre o limite superior de controle menos isso, eu já sei que isso aqui vai dar menor que 1. Então, e o processo é incapaz. Então, assim, ó, tem uma unidadezinha dentro da distribuição normal, tem o CP, o CPK, mas de modo geral para a gente agora vamos separar o seguinte, assim, olha, tem uma unidade CPK que ele te diz a capacidade do processo, que ele é medido por tolerância do produto, que é 17 menos 13, sobre essa distância menos essa. Então, se ele for, que nesse caso aqui, se ele for menor que 1, meu processo é incapaz. Eu não posso aplicar a carta de controle. Não posso por quê? Porque eu vou ter sistematicamente 20, 30% de peças fora. Então, não posso me dar o luxo de medir a cada 10 minutos de produção. Eu vou perder muita peça. Então, eu vou ter que fazer 100%, vou ter que colocar gente lá para separar as peças, tá? Agora, se eu tiver uma tolerância maior, por exemplo, de 10 a 21, a engenharia fala que isso aqui é suficiente, podia ser muito maior, mas o que eu estou querendo destacar é a faixa de tolerância é maior que a faixa do que o meu processo é capaz de fazer. Então, quando isso acontecer, ou seja, é maior ou igual a 1, o meu processo é capaz. Aí sim, eu posso me dar o luxo de começar a medir por amostragem, eu não vou entrar no mérito aqui, mas a ideia é que agora cada ponto aqui eu vou lá e coleto naquele minuto, eu vou mostrar o exemplo de uma carta de controle, eu vou lá e faço uma coleta de 5 peças, de 3 peças, de 7 peças, tem uns cálculos específicos ali para saber quantas peças eu tiro e vou plotando aqui essas médias, tá? Então, o que me diz, né? Qual que é a lógica da carta? Se meu processo, não esqueça, o processo tem que estar sob controle. Processo sob controle é um desafio para conseguir. Por isso é merecer a carta de controle. Você vai ter que suar a camisa, nenhum processo vai nascer sozinho sob controle. Você vai ter que aprender, corrigir, treinar diferente, criar procedimento diferente, especificar matéria-prima melhor, tal, até conseguir que ele seja dentro de uma distribuição normal. Se, além disso, ele for capaz, ele tiver o CPK maior do que 1, eu posso começar a coletar por amostragem, que eu sei que ele vai ficar 99%, se meu processo continuar do mesmo jeito, vai continuar dentro dessa faixa.
Eu vou pegar uma cartinha aqui, só para a gente sair do exemplo didático, pegar uma carta real. Tá? Então, aqui é um processo, retirei, baixei de um dado público lá. Eu tenho uma carta de controle que mede um dimensional aqui da peça, e que vai de 30 como média, né? Quando eu fiz o estudo, o processo tem capacidade de fazer a média 30 e mais ou menos 36 e 24 para baixo. Limite superior 36, limite inferior 24. Então eu vou coletando aqui, só para vocês terem ideia, olha, 22 e 43 é uma coleta, 22 e 58 já é outra, 23 e 13 já é outra. Então, em torno de 15 em 15 minutos, eu estou pegando uma amostragem. Uma amostragem, então, ou seja, entre um ponto e outro, eu tenho centenas de peças sendo produzidas. Por isso que, se o índice de capacidade for maior do que 1, eu posso continuar controlando. Eu vou lembrar um ponto que eu falei assim, olha, Marcelo, uma das vantagens que eu falei foi permite antecipar ao erro. Quando eu estou gerenciando dessa forma e, por exemplo, acontece um ponto fora do limite de controle, é o alerta e normalmente para de produzir. Para de produzir porque você pode ter produzido várias peças entre essa e essa com defeito. Para de produzir, aí girar o PDCA. É a mesma coisa do gerenciamento de processo. Quando tiver um ponto fora do limite de controle, ok. Mas também vai ter várias outras informações que vão dizer assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos mostrando queda permanente, mesmo que não tenha saído ainda fora do limite de controle, opa, é um alerta. Porque probabilisticamente é muito difícil disso acontecer. Então ele vai trazer um monte de vantagens da estatística, da probabilidade, que vai te ajudar, vai te trazer ganhos, tá? Deixa eu puxar aqui uma coisa, lembrar o seguinte, olha, dentro desse conceito que a gente passou, então só voltando aqui, ó, agora com a visão da carta de controle, que é simples de entender, mas eu vou frisar no final, ela exige um conhecimento bom de estatística, mas as vantagens, avaliação através de amostras periódicas, e entre as amostras eu produzo um monte, né? Então eu tenho que ter muita certeza que ele está sob controle para poder fazer isso e não perder muita peça. Eu vou reduzir custo de medição por reduzir o número de medição que eu faço por 100%, né? Antecipação às perdas, agora acho que talvez fique mais claro, quando eu estiver acompanhando a carta de controle. Se eu tiver vários pontos subindo, indo em direção ao limite superior de controle, eu não preciso esperar chegar lá. Eu tenho estatisticamente uma coisa que me diz assim, olha, 3 pontos seguidos acima da média, já tem uma suspeita. Um quarto ponto para o processo e avalia, porque ele está tendo uma tendência a sair. Mas eu não perdi nenhuma peça ainda. Tá? Controle visual do operador e garantia para o cliente, que a gente já tinha falado. Essa carta de controle, normalmente não se faz no braço. Então eu faço a coleta e hoje eu disponibilizo um software para o próprio operador, onde ele entra com as medições dele e a tabela já vem pronta, com esse gráfico pronto. Tem máquinas que já tem isso, um software adequado ali. Porque isso é carta de controle. Eu vou fazer alguns comentários aqui que eu acho importante. Assim, olha, é uma ferramenta poderosíssima. Para quem tem volume de produção, ela tem uma característica interessante. Na época que eu trabalhei com controle estatístico de processo, existia sempre uma briga assim, poxa, vamos correr risco de perder? Não, vamos colocar o custo, a perda de uma peça de um custo é muito alto. Vamos colocar um operador e 10 pessoas medindo 100%. Mas tem estudos estatísticos que dizem que medir 100%, o operador comete mais erro do que medir por amostragem. Faz um certo sentido. Muito repetitivo, chega uma hora que ele pode começar a ler errado a medição que ele faz. Mas o ganho que ela traz é de te colocar de forma competitiva, é uma prova de que você está gerenciando bem seus processos e está colhendo todos os frutos desse gerenciamento. O outro lado, assim, não é desvantagem, mas exige conhecimento, não vou falar excepcional, mas mediano de estatística. Até o operador tem que ser treinado para pensar um pouco estatisticamente, não é uma coisa tão intuitiva. Mas eu vou ter que ter um suporte, um técnico, um tecnólogo, um engenheiro, um cara que tem estudado um pouco ali para saber interpretar isso. Tem muita interpretação, tem muito cálculo que é fácil fazer, mas tem muita interpretação que a pessoa tem que conhecer a razão desses cálculos ou quando pode fazer esses cálculos, né?
Outro ponto, talvez vocês questionem assim, poxa, mas você vai aceitar 99,7% das peças, você vai aceitar 0,3 de peças perdidas? Não, isso é questão da situação que você está. Vai chegar uma hora que você fala assim, ó, 0,3 de um volume muito alto pode ser um custo alto. Então eu posso começar a trabalhar, investir em tecnologia para que o meu desvio padrão seja menor. Se vocês lembrarem, quanto menor o desvio padrão para uma mesma tolerância, quanto menor o desvio padrão, mais certeiro é meu processo dentro do desvio da tolerância que eu tenho. Então isso aqui é um passo, né? Por isso que às vezes fala assim, comercialmente, o 6 Sigma, o 6 Sigma, o 6 Sigma. 6 Sigma, da mesma forma que a carta de controle é um mérito do processo, chegar a 6 Sigma é mais ou menos 6 Sigmas, tá, gente? O CEP são 6 Sigmas, mas mais ou menos 3, da média para cima e para baixo. O 6 Sigma, que se fala tanto, ele é mais 6 Sigma para cima e menos 6 Sigma para baixo. Então seria o equivalente a você ter um processo que está com histograma, uma base do histograma desse tamanho, e você fazer o mesmo processo, estreitar esse histograma, jogar os mais 6 sigma dentro da tolerância. Gente, tem volume de produção, coloca na cabeça, mais cedo ou mais tarde você vai precisar chegar na carta de controle, não é de imediato, começa a fazer tudo o que a gente está falando nos outros vídeos, começa a colocar teu processo sobre controle através do método PDCA, e quando você tiver certeza que está dentro de uma distribuição normal, a carta de controle, o CEP, o controle estatístico de processo, onde a carta é uma das ferramentas, vai ser o próximo passo. Escrevam aí, perguntem, eu vou estar sempre respondendo, sempre atento à participação de vocês. E se inscrevam no canal, quinta-feira, 8 horas, sempre sai um videozinho, um tema novo aí para vocês curtirem. Um abraço e até o próximo vídeo.